Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita. Glória a Deus, à noite eu vou levar uns versículos aqui, mas daí eu orei que os irmãos ficam em espírito de oração em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor quer dizer conosco, né? Deus enviou o Filho dele, que amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele por causa de nós. E muitas vezes, né, nós não amamos o Senhor igual ele merece ser amado. Quantas vezes o Senhor desceu hoje de novo aqui, nós crucifica de novo. Essa é a verdade, né? Então Deus mandou o seu Filho para nos resgatar do pecado, resgatar do mal que nós estávamos, vivíamos, porque nós vivíamos num mundo pecaminoso. Não que o mundo não continua pecaminoso, mas quem serve a Deus, a história dele é mudada, né? A história daquele que serve a Deus, Deus muda, né? Porque hoje Deus está falando do Espírito Santo de Deus. Quando você começa a servir a Deus, o Espírito Santo de Deus começa a agir na sua vida. E quando o Espírito Santo age na sua vida, você começa a ser transformado de dentro para fora. Aleluia. Nós transformamos muitas vezes nossas vestes, transformamos nosso jeito de ser, mas por dentro mesmo nós continua da mesma maneira. Quantos e quantos de nós não continuam da mesma maneira? Quando nós viemos para a casa do Senhor, nós falamos: eu não quero ser mudado, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Eu nasci assim, eu não sei o que tem, que eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu nasci assim. Deus quis vocês não pode diferir, não, Senhor. Quem não precisa de mudança é só Deus que não precisa de mudança, porque Ele é perfeito. Nós somos cheios de falhas e defeitos, eu preciso de mudança todos os dias das nossas vidas. Todo momento das nossas vidas, não é eu nem você, nós todos nós. Porque se a gente estivesse santo, nós não estávamos aqui na terra. Porque santo, o lugar dele é no céu. Aqui não tem santo, aqui tem homem pecaminoso procurando consertar na presença de Deus. Mas para isso, para ter mudança, nós temos que querer. Basta nós temos que querer a mudança. Porque muitas vezes nós não queremos a mudança. E Deus não obriga ninguém a mudar. Deus fala assim: vem como está. Mas não é para permanecer como estão, como nós viemos. Vai ter que haver mudança, né? Porque tem pessoas que vêm 30, 40 dias, não estou reparando pessoas, porque Deus não vem condenar ninguém, eu não estou condenando ninguém. Mas tem gente que fica 30, 40 anos na igreja e está na mesmice. E tem gente que chega para uma semana na igreja, é diferente. Aí o irmão é abençoado porque tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se você não tiver compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque a palavra de Deus fala, não é eu que estou falando. A palavra de Deus fala isso. Deus tem muito compromisso, quem tem compromisso com ele. O pastor Paulo já falou que se não orar, mandar a chuva parar, para. Se você tiver compromisso com Deus. Se não tiver compromisso com Deus, não acontece nada. Aí pede, fala e não acontece nada. Aí fala: mas Deus me ouve, Deus ouve aquele que tem compromisso com ele. Aquele que Deus fala, a gente obedece. Deus fala: você não vai para esse caminho, você continua aí. Não, eu vou desse jeito mesmo, porque não sei o que tem. O irmão olha para você com cara feia, você já fica pior que o irmão. Deus quer que nós consertemos. Se não haver conserto em nossas vidas, nós não vamos para o céu de jeito nenhum. Não vamos para o céu. Você pode ter certeza disso. Você não vai para o céu se você não se consertar. Um conserto mais rápido, um conserto mais devagar, mas tem que haver conserto, tem que querer conserto. Tem que buscar o conserto. Porque às vezes tem coisas que é difícil mesmo, irmão. Porque você quer ver o que é difícil? Vai propósito com Deus, você precisa de dom do amor para você ver. Pede para você ver. Então tem que saber o que pedir para Deus. Porque Deus fala: pede falsos. Porque muitas vezes ele pede depois do suportando, irmão. Pede dom do amor. O que mais te ama, o que você mais acha que ama, é o que levanta contra você. Você fica irado, você fica triste, conhecido, fala assim: o Senhor quer o dom do amor, e o Senhor me dá prova só. Mas por quê? Por que Deus dá prova? Para ver se você está chegando no dom do amor. Se é amor, Ele vai fazer o que for para você, e você não vai se irar contra Ele. Você não vai brigar com Ele. Você vai falar: Senhor, abençoe. Senhor, abençoa ela.
Porque se pedir o dom do amor, se levanta, não levante, irmão. Eu estou falando de experiência própria. Você pedir dom da paciência, irmão, você nem calcula. Tudo te perturba. Tudo te perturba. Para ver se você está tendo paciência. Porque Deus prova se você tem paciência. Você falar, é fácil falar, eu estou cheio de paciência. É mesmo que tem gente que sapateia, vira pelo leito, faz isso, faz aquilo, cheio de Espírito Santo de Deus. Mas o outro pisou no carro dele, ele já não dá dois tapas ali. Está cheio de Espírito Santo de Deus? Cheio de Espírito Santo de Deus, aguenta igual Jesus aguentou. Ele amou o mundo crucificou ele, e ele continua amando. E nos continua amando. É isso que Deus fala. Né? E Deus foi tão misericordioso que nós não aceitamos Jesus nos aceitou. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos aceitou nós primeiro. Glória a Deus, aleluia. Dizem, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, né? Tem que crer nele, né? Ele veio salvar a humanidade. Todos, ele não quer que se perder, ele quer salvar todos. Mas para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter. Ele não veio para nos condenar agora, ele veio para nos salvar. É para isso que nós temos que fazer. Tem que amar ele de todo o nosso coração, entregar nosso coração a Deus, entregar nossa vida a Deus, fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com alegria. Se é para você louvar, vem para o grupo alegre, feliz, para ajudar um outro. Nós temos que ajudar o outro. A obra não é sozinha, está cansado de falar. A obra, ninguém faz a obra sozinho. Nós precisamos de ajuda. Né? Muitas vezes o irmão vai fazer uma coisa, aí eu, em vez de ajudar ele, fica terceiro ajudando ele. Não, eu fico lá, não estou nem aí, porque ele vai fazer, eu não estou nem aí. Se ficar bom, ficou, se não ficar bom, a mim. Problema dele, não é não. É problema nosso, nós somos uma família, culto da família. E nós somos uma família. Se você achar que nós não somos uma família, você está no lugar errado. Né? Porque nós somos uma família. Nós vamos até discordar com alguma coisa que a pessoa não vai concordar com tudo. Não vou estar falando para você concordar com tudo. Tem coisa que você discorda, mas conversa e entra no acordo e para a obra ir adiante. Você vê que a obra não está fluindo uma coisa, você devia ajudar as pessoas em oração e às vezes até conversando. Fala assim, olha, isso, assim, eu acho que seria melhor. Aí a pessoa vai catar aquilo, o Espírito Santo de Deus vai falar com ele, vai orar, se está na frente do... Não é porque está na frente, não. Quando ele estava conversando hoje o grupo dos varões, né? O irmão que manda em tudo, mas nós podemos não optar, não fala assim, não fica melhor, irmão. Né? Nós somos um grupo, nós não é um irmão sozinho, nós somos um grupo. E a igreja que também nós somos um grupo. Nós temos que ajudar a irmã, ajudar o irmão, ajudar os jovens, ajudar as irmãs, ajudar o pastor, ajudar o pastor. Na obra não é só deles. Deus tem um desses, só nós temos obediência nisso, a gente tem que ajudar eles, fazer o esforço mais que nós podemos. Porque muitas vezes não tem compromisso com Deus, irmão. Deus quer compromisso. Nós não tem compromisso com Deus. Estou falando de mim também. Né? Quantas coisas que tem na igreja eu não vou. Às vezes não é que não dá para mim, não. A gente não tem tanto pretexto, não dá para mim por isso, por causa do serviço, por causa disso, por causa daquilo. É nada, quando você quer fazer a obra, Deus arruma tempo para tudo. Quando você quer ir na festa, qualquer lugar, você não arruma tempo. Hein? Verdade, Deus, aleluia. Você não arruma tempinho? Não arruma uma linha, não, o irmão é meu amigo, eu vou lá, e Deus é o quê? Seu amigo não é. Jesus é seu amigo ou é amigo só de alguém? Só de alguns? Faz exceção, não. Deus não faz exceção de ninguém, não. Né? Aí diz aqui, o mundo foi salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que não crê em Deus já está condenado. Eu estou levantando a mão e falando, eu estou salvo, batendo no peito, eu estou salvo, ninguém está salvo aqui não. Salvo quem for até o fim. Para Deus falar, quem for até o final. Né? Não é parar no meio do caminho. Nós falando, estou buscando salvação, eu creio que você é salvo. Se Jesus voltar agora, eu creio que você é salvo. Né? Mas se ele voltar amanhã, eu posso não ser. Porque amanhã eu posso pisar na bola e sair fora das coisas de Deus. O ser humano é terrível. Né? O ser humano é muito terrível. Nós todos somos humanos. Pelo nome de Deus Filho,
A condenação está, a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque a sua obra era más, né? A obra mal é mais fácil de fazer, né, irmão? O Paulo ia fazer o bem que ele queria fazer, não conseguia, mas o mal, quando ele nem percebia, estava feito. Então as coisas, não é fácil a obra de Deus, não é difícil, mas também não é fácil. Andar de acordo com a palavra de Deus é fácil se não louva ovo, igual a pastora fala, né? Aí nós vem aqui, louva a Deus bonito, gostoso, fala, vai sair da porta para fora, nós não somos mais crente, nós não somos mais cristão. Nós temos que seguir as palavras aonde nós estiver. Se nós estiver na escola, no trabalho, aonde nós estiver, nós temos que seguir o que está escrito. Se você prega, mas não vive o que você prega, vai para o inferno. Lá não entra. Não adianta. Não adianta. Se você não viver na luz, que é Jesus Cristo, não adianta. Então, eu vou procurar a melhorar cada dia mais, irmão, ajudar o próximo. Porque quando nós começamos a ajudar, irmão, você é uma maravilha que é. Você começa a sentir renovado, começa a sentir alegria, começa a sentir prazer de fazer a obra. Cada dia que passa, você vai sentir mais prazer, mais gostoso vai ficando, mais melhor vai ficando. Mas quando nós fizemos de qualquer maneira, irmãos, nós vamos murchando, né? E o jardineiro vai se distanciando de nós. Daqui a pouco a flor está murcha, né? O jardineiro vai adubando nós, mas quando nós estamos aceitando aí, aceitando a palavra, aceitando o ensinamento, aceitando amar o próximo a nós mesmos, né? Depois que o 31 que diz aquele que veio do céu, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, né? Deus é verdadeiro, irmãos. Jesus veio do céu para falar que Deus existe, que Deus é verdadeiro, ensinar a nós, para dar a chance de nós morar no céu, porque nós não tínhamos mais esse direito de morar no céu. Nós tínhamos perdido o direito quando foi pecado do jardim do Éden, nós perdemos todo o direito. Não tinha ninguém para o céu, todo mundo morreu, acabou. Mas Jesus veio para dar salvação para nós, para dar o direito de nós ser salvos de novo, de herdar a vida eterna. E muitas vezes nós não paramos para ouvir isso, não paramos para meditar nisso, né? Muitas vezes nós vamos de qualquer maneira, mas não paramos, pensa que morreu, acabou, não. Tem muitos que vão ser arrebatados, mas tem muitos que vão passar desse assunto, depois vai ser arrebatado de novo, né? Vai voltar para nós ir para o céu quando a trombeta soar, né? Mas muitas vezes tem muita gente que acha que acabou. E muita gente não é de fora, estou falando da igreja, porque fazer coisa errada, bastante coisa errada, sabendo que é errado. Quando você faz inocentemente é uma coisa, quando você faz de propósito, irmão, é outra, vai diferente. Quando você faz sabendo que está errado, está fazendo, por que você está fazendo? Porque você não está gritando a palavra de Deus, está gritando que Deus fala, né? Então, glória a Deus, aleluia. Quem aceita o seu testemunho, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Pai ama o Filho, entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Não verá mais sobre ele
permanece a ira de Deus, permanece na ira de Deus, né? Aquele que não obedeceu o Filho que Deus mandou, não acreditava em Jesus Cristo, não acredita em Deus. Jesus veio teve no meio da humanidade, no meio não é na nossa época, mas teve no meio do povo, como carne, se fez carne, foi pelo meio do povo, não acredita em Jesus, não acredita em Deus, você não vê? Então não adianta, irmão. Se nós estiver aqui pensando ao contrário, irmão, então está ruim o negócio do lado nosso. Não adianta falar que está bom, que não está. Se nós esperar ficar ótimo, as coisas muito boas para nós fazer a obra de Deus, irmão, nós vamos primeiro tem que fazer a obra de Deus, depois que Deus fala, buscar primeiro o reino de Deus e demais coisas são acrescentadas. Aí nós não fazemos a obra de Deus, não acrescenta nas nossas vidas, nós ficamos amarrados a vida inteira naquela mesmice. Verdade, Jesus. Aleluia. Vida inteira amarrado. Aí fala assim, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não atende meu pedido. Aí Deus que mudou, ele tem querido, né? Ele não muda, ele tem que mudar é nós. Ele mudar é eu e você, né? Glória a Deus, aleluia. Ele tem que mudar, muitas vezes é nós que tem que mudar, porque Jesus, ele ensinou, os discípulos ensinou nós, e nós vamos ensinando, e lá aprende na escola dominical, maravilha. Nós temos aprendizado, aqui tem escola dominical, graças a Deus, nós iríamos aprender a palavra, mas era bom que todos tivessem aprendido a palavra, né? Por quê? Porque não é porque a pessoa não sabe nada, a pessoa sabe, mas quanto mais nós aprendemos, melhor. Quanto mais aprendemos, tem mais conversa, é só a palavra, né? Tem oração, tem explicação, você não entende, você pergunta. O ensino bíblico é maravilhoso. Mas muitas vezes a gente larga de fazer as coisas para se como já falou o escravo do pecado aí, o irmão está falando assim, que havia escravo fala que a gente é escravo de Deus. Ele não é escravo de Deus, Deus é livre-arbítrio para escolher, Deus tem liberdade. Escravo não é quando é do mundo. Aí não sou escravo de qualquer coisa. Mas escravo de Deus é até bom, porque se não obedecer em Deus, quem nunca é melhor que isso? Você não querer obedecer em Deus? Né, irmão? É uma maravilha. Para não dia do seu Senhor, o Senhor tem que viver comigo 24 horas. Não vai em lugar nenhum sem o Senhor não for comigo. Aí você vai ver uma vida abençoada. Vai ter uma vida maravilhosa. Por quê? Porque você está de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, pregador falando. É a palavra de Deus, eu estou lendo aqui na palavra de Deus. É o que eu falar, não adianta nada mais que a palavra de Deus está falando, não é eu que falo. Né? Então, bom, depois Gálatas 6, versículo 6. É um versículo extraordinário aqui. Glória a Deus, aleluia. E a gente prestar muita atenção nessas coisas, irmão, aqui. O que a pessoa semeia, isso também colherá. No Gálatas 6, versículo 6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não engane-se de Deus, não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também, presta atenção, colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, né? Então não adianta ficar semeando da carne. Vamos semear as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é o quê? Mansidão, humildade, amor, carinho, tudo quanto é coisa do Espírito é boa. Mas se nós semear da carne, qualquer coisa vai descer para a carne. Desce para a carne, você desce para o inferno também. Fácil. Eu não posso falar o contrário. Eu não posso falar se ele descer da carne, você vai subir para o céu, não vai. Eu não posso mentir. Eu tenho que pregar a verdade. Agora, se eu obedeço, se quiser. E eu prego para mim também. E eu obedeço também se eu quiser. Mas eu estou pregando que eu tenho que ser obediente. Senão eu prego aqui,
que os irmãos vão para o céu ou para o inferno. Não adianta nada. Então vamos prestar bastante atenção. Que o que você semeia, você tem que colher. Se você semeou mal, tudo mal você vai colher também. Semeou o que pensa, coisa boa, você vai colher só coisa boa. Do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos colheita, se não desanimarmos. A colheita se você não desanimar. Se desanimar no meio de caminho, você não vai colher nada. A colheita tem que semear, plantar e esperar dar o fruto para você colher. Não é a hora que você quer colher, não, irmão. Tem que esperar o fruto. Então, se não desanimar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem. Todos, mas principalmente ao da família da fé. O da família. A família da fé é nós aqui, irmão. A gente fazer o bem um para o outro de qualquer maneira. Isso aqui é a palavra de Deus. Não adianta eu entrar para a casa do Senhor e falar, eu vou fazer bem para o pastor Paulo, mas o pastor Evandro, eu não quero nem ir para a casa dele. Não, senhor. Não é, irmão. Tem que abraçar o irmão Paulo com amor, abraçar o pastor Evandro com amor, todos. E o que eu odeio é mais ainda. O que eu odeio é pior ainda. Aí nós temos que amar ele mesmo. Para ele ver que nós somos diferentes. Para ele falar assim, eu vou servir esse Deus, esse rapaz é diferente. Esses rapazes estão dando pedrada, estão jogando pedra e ele está do mesmo jeito. Nós estamos judiando dele e ele está da mesma maneira. Esse sim, esse eu quero servir esse Deus maravilhoso. Mas ele nem pisou nas ruínas, você já está dando um coice, aí ele fala, eu não quero ser crente igual assim. Deus me livre, ser crente igual a isso. Eu vou ficar no meu mundo melhor do que eu ser crente. Mas não, vamos procurar mudança, irmão. Vamos procurar mudança. Mas quando eu for pedir para Deus, e eu estou falando de mim. Quando eu vou pedir as coisas para Deus, irmão, eu não penso que nem eu pedia essas coisas quando eu era bobo, pedia para ter amor, pedia para ter paciência. Isso é a prova que você levanta. Você é a prova que levanta contra a sua vida. Então, hoje em dia eu mudei minha oração. Eu peço a Deus, faça de mim a tua vontade, papai. Aleluia, Deus. E quando ele faz a vontade dele em mim, eu suporto, irmãos. Pode levantar e fazer o que for que eu suporto, porque ele que está colocando. Ele que está fazendo. Agora, quando eu peço, aí ele vai falar, eu vou deixar você ser provado então um pouquinho, para ver se você está com paciência. Eu vou dar os cutucando em você. Você está com paciência, você deu todo o amor, então aquele que você mais amado, ele vem e te odeia. Aí você tem que amar ele da mesma maneira, para provar que você está amando. Se eu odiar, como é que eu vou provar que estou amando para Deus? Deus não me engana, irmão. Não adianta nem falar assim, eu não trato o irmão na porpédia, mas por trás eu não vou com a cara do irmão. Não adianta, a palavra que eu acabei de falar aqui. Deus ninguém engana. Jesus, aleluia. Deus sonda o seu coração, sonda você por dentro e por fora. Sonda o seu deitar, o seu levantar. Deus não dorme. Quando eu falo que ele não dorme, ele fica 24 horas nos cuidando. Quando nós dormimos, ele dorme, ele fica vigiando. Quando nós levantamos, ele está vigiando. O Espírito Santo de Deus acompanha nós 24 horas. 24 horas. Então, não adianta você esconder de Deus. Do alto você esconde, mas Deus não tem esconder de jeito nenhum. Então, a da família da fé, a família da fé é quem? É o povo da igreja. E como o pastor falou aqui, no começo aqui, se nós não amar nenhum da nossa casa, aqui da nossa família, vamos amar o da fé como? Se lá em casa, na casa da gente, é o inferno. Até o diabo vem e não quer ficar lá. Fala assim, eu não preciso me perturbar. Aqui eu tenho com medo desse povo aí. Mas é assim mesmo, irmão. É tanta briga, tanta confusão, que até o diabo não precisa dele para fazer confusão. Ele já está com confusão formada. Para que ele vai perturbar o crente que não está com confusão. Ele vai na casa do pastor Paulo, vai na casa do pastor Libor, vai na casa minha, na casa de qualquer um que está querendo servir a Deus. Para perturbar. Quem já está na mão do demônio, ele não precisa perturbar. Que nem fala, ele quer resgatar algo do mundo, porque muita gente fala assim, a pessoa está no mundo, tem uma vida muito melhor que a minha, que está na igreja, e eles investem disso, fala, Deus fala para ele liberar disso. Mas por quê? Porque o diabo não perturba ele, eles estão fazendo a vontade do diabo, para que o diabo perturbar ele. O diabo perturba quem quer mudança, pode ver algo, você fala da palavra para ele, ele vê um dia na igreja, no outro dia já o diabo se levanta, ele fala, nossa,
Eu fui na igreja, piorou 10 vezes. Não é assim que acontece? Quando não estava muito melhor, mas daí se ele perseverar, fala aqui na palavra de Deus. Se você permanecer na presença de Deus, daqui a pouco Deus faz a obra na sua vida e sua vida fica maravilhosa. Porque Deus começa a trabalhar. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, começa a dar visão. Porque quando ele não fazia, o meu irmão falou hoje mesmo. Tem coisa que ele lembra do passado, ele tem vergonha. Mas por quê? Porque ele era cego. Né? Quando eu estou cego espiritual, tudo vai cair e acha que está certo. Mas quando eu começo, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, você faz qualquer coisa errada, você faz, o Espírito Santo incomoda você, faz isso está errado. Aí você faz se quiser, mas que ele avisa, avisa. Eu quero te avisar todo momento da sua vida. Você faz quando você quer fazer, mas que você avisar, né? Quando não avisa, você não usa ser profeta para você, usa um da igreja, e às vezes não precisa usar ninguém, não. Ele toca no seu coração, você é teimoso e fala, isso é da minha cabeça, eu vou fazer. Né? E às vezes acontece. Então vamos ficar na presença de Deus mesmo, verdadeiramente, porque não é fácil, não. Mas também não é difícil, impossível. Jesus venceu. E ele fala que nós também venceremos. Ele não falou que ia ser fácil. Qual o dia que falou na palavra de Deus que ia ser fácil? Aonde você procurou facilidade? Porque facilidade que ele tem. Aqui com luto, com oração, com jejum, com sacrifício. Nós temos que se virar. Aí o que nós não conseguimos fazer, Deus faz para nós. Mas o possível é para nós fazer. Aleluia. O Deus é Deus do impossível. Não é isso? Entendeu? Deus do impossível já chegou nesse lugar. Né? Deus do impossível faz o impossível. Agora o possível é para nós fazer. O possível é para mim e você fazer. Agora se você não consegue o impossível, Deus faz. Ele faz seguir sua parte. A dele não nega de jeito nenhum. Pode ter certeza disso. Né? Quando ele aqui em 1 João 3, versículo 4 também, diz assim: o Espírito da verdade é o Espírito e o Espírito do erro. Amado, não dê crédito a qualquer Espírito, mas provei o Espírito para ver o procedimento de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso você reconhece o Espírito de Deus e todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus e é de Deus, né? Então nós temos que pedir, né, sabedoria para Deus também, para nós saber quando fala da carne e quando fala do Espírito, né? Porque muita gente usando, tem muitos pregadores usando muito da palavra de Deus, como a palavra de Deus já fala isso, muitos já se enganaram. Então tem que vigiarmos. Esse dia meu pregador veio que fala para vigiar, que chama pregar, com isso, com aquilo, e é dessa maneira mesmo. Não é vigiar, bem, chega, mata a igreja, depois vai embora, a igreja fica, aí dá o trabalho, depois o pastor tirar o carrapicho, né? O pastor tirar o carrapicho e limpar as ovelhas de novo. Dá o que fazer, em nome de Jesus, né? E diz assim, o 7 aqui também: Deus é amor. Amado, o mesmo, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelo nosso pecado. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, seu amor em nós, aperfeiçoando, nisso conhecemos a permanência
permanecendo nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nós termos dado ao seu Espírito, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessarmos a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nele. O amor de Deus tem por nós. É o amor que Deus tem por nós. Mas a gente tem que permanecer no amor de Deus, amando um ao outro, como nós mesmos, amando, né? Porque quando nós amamos o irmão, nós não queremos nada de ruim para o irmão. Tudo que nós queremos de melhor para o irmão, que nós queremos para nós queremos para os irmãos, né? Mas quando nós amamos o irmão, nós estamos bem com os irmãos, com o problema dos irmãos, estou nem com os irmãos. Mas não é assim que funciona. O irmão está caindo, nós vem dar a mão para ele e falar: irmão, vou ajudar você hoje. Amanhã é para o irmão pode estar te ajudando você. Então a gente tem que amar uns aos outros. Dando amar uns aos outros é para que tem Deus, tem nada. Se você não ama o seu próximo, você não tem Deus. Porque o Deus primeiro vai lhe dar amor no nosso coração, vai amar o próximo a nós mesmos. E é o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus assim em todas as coisas e o próximo a si mesmo. Antes de amar, eu vou buscar, né? Buscar ter comunhão com os irmãos, buscar em comunhão e oração, porque não é enterrado na casa do irmão, não. Enterrado na casa do irmão só dá confusão. Vamos vir para a igreja, né? Tem oração, nós vamos. Tem culto, nós vamos. Tem isso, nós vamos. Tudo que estiver na igreja, nós ocupar nossa mente. Porque muitas vezes nós não ocupamos nossa mente, fica a mente vagando e fala que a mente vazia é o preciso do diabo. Mas a gente a mente cheia do Espírito Santo de Deus, não dá lugar para o diabo, não. Não dá lugar, não é só o diabo também, não. Nossa carne também, né, irmão? Não fica a mente vazia, nossa carne também é tribulada. Né? Não é só o diabo, não. Tudo não é corpo do diabo, não. O diabo tem corpo muitas vezes, sim. Mexe com a nossa mente, joga dado inflamado do diabo, joga dado inflamado, como já foi falado hoje, né? Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, ele escudo para nós, né? Revestido na armadura de Deus, e joga, bate e cai, né? No chão e some no pó. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo nessa noite, Paizinho querido. Nós te adoramos, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Querido Deus, receba a nossa adoração, o nosso culto desta noite. Pai amado e santo, e nos leve em paz, nos guarde, nos livre de todo mal. Acampa o teu anjo ao redor da tua igreja, papai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, igreja. Eu vou estar hoje com a paz do Senhor Jesus. E lembrando ali o último aviso, dia 11 de abril, culto de jovens. Né? Culto de jovens no dia 11 de abril, às 19h30. Amém? Vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Mas faça força, porque grandes são as bênçãos que os anjos estão dispensando aqui nesta noite. O anjo falou 4 vezes com José a respeito do filho de Maria, do filho de Deus, do filho altíssimo de Deus, né? E José salvou o menino, Jesus. 4 vezes o anjo falou com ele, para que Jesus um dia, como falou o pastor Paulo aqui, lá na cruz viesse nos salvar, para que hoje nós possamos fazer parte dessa família
que é a família de Jesus Cristo, a família da igreja, amém? Amém. Lembre-se disso. José, essa foi a missão, a grande missão que Deus deu para José. Ele era da tribo de Davi. Salvar o menino Jesus Cristo, para que Jesus num dia viesse nos salvar. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? todos nós podemos. Aquele que nos fortalece. Mas operando Deus, Quem impedirá? graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja não esquece, o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos De faltará. nada teremos falta, de nada teremos necessidade. Amém? Eu creio. Amém. Sejam bem-vindos. Semana à tarde. Glória, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso com a tua vida. Eu não morrerei enquanto